Olá, eu sou Bruno Feldens, professor de Física, e hoje nós vamos resolver uma bateria de exercícios sobre o princípio da conservação da quantidade de movimento. Então vamos à primeira questão. Observe o carrinho de água abaixo representado. Os pontos cardeais indicam a direção e os sentidos para os quais o carrinho pode se deslocar. Desse modo, enquanto o pistão se desloca para baixo, comprimindo a água, um observador fixo à terra vê o carrinho na seguinte situação. Então, para resolver essa questão, para responder, vamos analisar a figura. Então, você tem aí o carrinho com água, tem um pistão ali no meio, na parte de cima. Comprimindo esse pistão, a água vai ser expelida pelo orifício. Então a água vai ir no sentido leste. Se a água vai ser expelida no sentido leste, o carrinho vai andar no sentido oeste. Então a resposta correta é a letra A. O carrinho vai mover-se para oeste. A próxima questão é a seguinte: um peixe de 4 kg, nadando com velocidade de 1 metro por segundo no sentido indicado pela figura, engole um peixe de 1 kg que estava em repouso e continua nadando no mesmo sentido. Então, você tem lá o peixe grande, abocanha o peixe pequeno e continua se movendo. A velocidade em metros por segundo do peixe maior imediatamente após a ingestão é igual a... Então, para calcular isso aí, a gente vai usar o princípio da conservação da quantidade de movimento, que diz que a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. A quantidade de movimento se conserva. Então, antes do peixe maior engolir o peixe menor, tinha uma quantidade de movimento. Depois que ele engole, tem uma quantidade de movimento. Essas duas quantidades de movimento devem ser iguais. Então, antes dele engolir, a quantidade de movimento, que é a massa vezes a velocidade, vai ser só a massa dele vezes a velocidade dele, porque o outro peixe está parado, então não tem quantidade de movimento. Então, antes dele engolir, a quantidade de movimento é só a do peixe grande. Então, vai ser a massa dele vezes a velocidade dele. Após a ingestão, depois que o peixe grande engole o peixe pequeno, você vai ter um corpo de massa maior, porque o peixe grande engoliu o pequeno. Os dois corpos viraram um só. Então a massa após a ingestão vai ser a massa do peixe grande mais a massa do peixe pequeno, vezes a velocidade que ele quer saber. Então você vai ter 4 vezes 1, que é a massa do peixe grande vezes a velocidade dele antes de engolir, é igual a 4 mais 1, que é a massa do peixe grande mais a massa do peixe pequeno, vezes a velocidade que ele quer saber. Então a velocidade velhinha vai ser 5 sobre 4, que é igual a 0,8 metros por segundo, letra B.